TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, estamos iniciando agora o programa Janela do Céu. Que a graça do Senhor seja com cada um de vocês que sempre estão firmados na verdade, procurando buscar o nosso Senhor Jesus Cristo e cada vez mais ir rumo à glorificação, que é o que o Senhor coloca para cada um de nós, que nós possamos desejar ardentemente, estar com Ele, desejar a Sua palavra, porque é através disso que nós vamos ter o sucesso para as nossas vidas que nós tanto buscamos, a paz. Muitas vezes nós colocamos no nosso coração que o nosso sucesso é fora de nós, são nas coisas que nós podemos conquistar, quando na verdade tudo acontece lá no nosso íntimo, lá dentro do nosso coração, onde está Cristo, onde está o nosso Senhor Jesus. É ali dentro que o Senhor nos supre, que o Senhor nos guarda, que o Senhor sustenta as nossas vidas, nos dá a direção, nos dá o guiar do Espírito. Então que todos nós possamos voltar o nosso coração não para o lado externo, não com expectativas humanas e naturais, mas colocando sempre aqui dentro, onde Jesus está, onde ali Ele vai falar conosco e desenvolver a salvação, como o Senhor fala no livro de Filipenses. Mas eu gostaria de abrir com todos um versículo somente que está no livro de Salmos, no capítulo 46, versículo 10, que é um versículo que vem de encontro a tudo que o Senhor tem falado conosco, Salmos 46, 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então que nós possamos aquietar os nossos corações diante da poderosa mão de Deus e confiar na soberania do Senhor, confiar que Ele está no controle de todas as coisas. E a nosso convite hoje está conosco a nossa irmã Viviane Steiner, da cidade de Turvo, Santa Catarina, e ela vai compartilhar um pouco da sua vida, como foi que ela recebeu o Senhor, já está numa caminhada longa com Cristo, e vai contar para nós um pouco da sua vida e como é interessante quando os irmãos testemunham das suas experiências, porque isso nos faz ver quão poderoso é Deus e como Ele tem longanimidade, como o Senhor Ele investe nas nossas vidas. Isso traz muita gratidão nos nossos corações, Tudo bem, irmã Viviane? Tudo bem, é um prazer estar aqui, compartilhando com os irmãos. Um programa assim que nos fortaleceu muito, É um programa que me ajudou no meu fortalecimento espiritual e na resistência da palavra na cidade de Turvo. Então, contando um pouquinho da minha história, nós estamos na Igreja do Senhor Jesus Cristo, O Senhor nos alcançou nessa cidade já faz 18, 19 anos. E o meu marido e eu, há muito tempo, nós procurávamos em algum lugar algo que nos suprisse, Que acho que assim foi com a maioria dos irmãos da igreja, E procuramos em muitas denominações. A gente veio também de uma religião católica, muito forte. A família do meu marido e a minha também, Eu fui criada nessa religião, Nesse conhecimento da palavra. Mas eu senti assim, principalmente meu marido, ele tinha muita resistência. Quando a gente foi para fazer o nosso casamento, que a gente tinha que fazer a confissão para o padre, E ele já tinha essa resistência no início. Por que eu vou confessar uma coisa para alguém que é humano igual a mim, que erra como eu? Então ele sempre teve muita resistência. Já resistiu também a ser crismado na época. Foi assim uma forma de mostrar para as pessoas que ele tinha que ser muito quebrado, porque já não obedecia já nessa denominação, nesse conhecimento, nesse movimento. E eu já fui criada já mais para obedecer, Eu digo assim, eu acho que a resistência veio de uma avó alemã que eu tinha em casa,
Nós somos criadas com ela, tinha o pai e a mãe, e a avó morou conosco desde que a minha mãe casou. E a gente devia muita obediência a ela, né? E aquela coisa de obedecer às autoridades. E hoje eu penso assim que Deus já me tratava desde criança, né? Porque é uma coisa que a gente aprende na Igreja do Senhor Jesus Cristo, se tornou realidade essa obediência às autoridades. Mas aí, né, casamos, no nosso momento também de preparação para o matrimônio, nós tínhamos aquele curso de casais, né, que ficávamos um dia todo, e o meu marido também naquela resistência toda, levantava várias vezes, sentava e tal. Daí casamos e ficamos assim muito tempo para tentar buscar em algum lugar algo que nos suprisse. Então a gente ia na missa na sexta-noite, não dava certo, nós íamos no sábado à noite, não dava certo. Vamos no domingo, então quem sabe tem menos pessoas, a gente consegue ouvir melhor e sentir mais, né? Algo que a gente não sabia nem o que a gente queria sentir, mas precisávamos de algo que nos suprisse. E cada vez que nós saímos era mais difícil ainda de quando nós entrávamos, né? Então vamos procurar em outros lugares. Nada deu certo. Aí uma vez um pessoal chegou na cidade e eles queriam alguém para trabalhar na venda de um produto na cidade. E alguém falou o nome do meu marido. E essas pessoas nos procuraram, né? O meu marido foi conversar e começou a trabalhar com eles. Só que, na época, eles começaram a falar de Jesus, desse Jesus, né? E começaram a emprestar, que a gente ouve falar bastante das fitas cassetes, né? E o meu marido levou uma fita dessa para casa e eu comecei a ouvir. E ele chegava em casa entoando louvores, alguma coisa assim. E eu lembro assim, um dia que eu estava botando uma roupa na máquina e ele chegou assim com um louvor e eu assim, meu Deus, que coisa mais linda isso, está cantando. E era um louvor Manancial, lá do comecinho, né? E eu assim, eu quero conhecer isso, preciso conhecer isso. E daí ele assim, Vivi, a gente sai para vender o produto, mas a gente só fala de Cristo. E ele assim, eu tô apaixonado por esse Cristo. Eu assim, então é esse que a gente vai conhecer. E daí, logo em seguida, né, ele assim, eu vou me batizar. E eu assim, Senhor, será que, né, é isso mesmo? A gente vai contra tudo que a gente ouviu, assim, né, na nossa família até agora. Eu assim, não, mas se meu marido está preparado, eu também quero. Então nós fomos, a gente foi um encontro em Criciúma, que era a cidade, vamos dizer assim, que era a sede, né, que tinha a igreja. Fomos nesse encontro e logo em seguida nós já fomos batizados no Rio Jordão, que tem em Criciúma, né? Então, dali para frente, dizer assim, que foi fácil, não foi. Não foi. Teve muita resistência, né? No começo, a lua de mel no início é tudo maravilhoso, porque tu quer te alimentar. Mas depois começa assim certas resistências e a gente vê que aquela beleza e aquela talvez suprimento que a alma era o que a alma queria, não era bem isso que Deus queria conosco, né? Então foram anos assim de muita busca, né? Mas sempre na busca da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Assim, tudo que tinha de programa, tudo que tinha de material, a gente tentava acessar sempre daqui, né? Então é mais ou menos isso o começo, né? Naquele momento vocês eram assistidos por alguém? Tinha alguém que apacentava vocês? Que eu acredito que eram mais materiais físicos e não tinha nada de internet, assim, né? Não tinha a TV Menorá, não tinha esse apoio. Nessa época não. Nessa época nós tínhamos aí, né, como eu falei anteriormente, o grupo de Criciúma. Aí tinha o missionário, né, na época, era o Benhur, né? Ele ia a Turvo. Aí nós tínhamos uma casa, né, que o pessoal que trabalhava na venda desse produto, eles alugaram essa casa e os grupos familiares eram feitos lá, né? E aí depois vieram alguns missionários, ficaram um tempo na cidade e daí assim, foi
eu sinto assim, a gente sentiu que a obra ela foi estabelecida assim com mais afinco na cidade, quando foi um irmão que se dispôs, ele ficou 5 anos lá, né? Que foi o irmão Paulo Medeiros, né? Que a gente assim tem um amor, um apreço muito grande por esse irmão, porque o Espírito Santo ele trabalhou muito na vida dele, né? Lá junto conosco, e grandes coisas fez o Senhor nestes momentos, né? E claro, outros missionários também. Nós tivemos outros casais que padeceram bastante por Cristo e pelos irmãos que lá estão, né? Aí, depois nós tivemos um tempo que o meu marido era para ter sido ungido presbítero já há muito tempo, mas ele resistiu bastante, né? Resistiu muito. E eu vejo assim, irmã, que a resistência não era só do meu marido, porque eu queria, mas ao mesmo tempo faltava também a minha colocação como esposa, como coluna, porque faltou, né? Com certeza a minha oração, o meu desprendimento, a minha busca, né, incessante pelo Senhor, porque aí eu também me joguei muito ao meu trabalho. Eu peguei uma função que me cobrava muito, né? Eu fui durante 8 anos diretora de uma escola grande que tinha jovens e crianças, né? Assim, três gerações bem diferentes, e que aquilo me consumiu muito tempo. E eu vejo assim que eu não me apeguei, não me agarrei àquilo que eu deveria ter me agarrado. Eu quis com o meu braço, com a minha força, primeiro. Eu buscava no Senhor, mas ao mesmo tempo eu achava assim, não, eu vou primeiro, depois eu busco o Senhor. E eu deveria ter feito o contrário, né? Só que daí, quando o meu marido foi ungido presbítero, eu não sei se isso veio tudo junto, né? Parece que a obra, assim, ela abriu no meu coração, abriu na nossa vida, abriu na nossa casa. E a gente teve também, eu não comentei antes, mas o apoio do nosso irmão Túlio, né, o presbítero de Criciúma. Eles ficaram durante de 2 a 3 anos indo a Turvo toda semana, né? Eles iam uma vez por semana, e eles atendiam Jacinto Machado, que é um município próximo ao nosso ali, né? E o meu marido, assim, ele resistia tanto que ele às vezes não participava do grupo. O pessoal de Criciúma ia lá para casa, o pessoal de Turvo, né, os vamos dizer, os remanescentes ficaram ali conosco, e ele tinha sempre uma desculpa, até que o Senhor tirou, né, um trabalho que ele também começou a se dedicar demais a esse trabalho, e o Senhor tirou tudo dele. Tirou. Não é mais aqui que eu quero que tu fique, e tu vai sossegar na tua casa, e tu vai participar dos grupos familiares com a tua família. E daí ele começou, ele pegou a direção, né? E daí, dentro de alguns meses, nós fomos num encontro em Florianópolis, e o apóstolo chamou lá no palco, né? E ele foi ungido presbítero. E meu coração, assim, parecia que ia saltar pela boca, porque assim, não, ele vai chegar lá e vai dizer, não quero. Eu pensei, eu e minha filha, né? E a gente imaginava, porque ele sempre foi, assim, muito sanguíneo, né? E não, ele recebeu, e a gente sentiu, assim, que já houve uma transformação, né? O Senhor está trabalhando muito em nós ainda, né? Trabalha muito na nossa cidade, mas essa transformação, assim, só por Deus mesmo, já é um milagre, né? Que a gente quer ver, assim, grandes coisas, né? Grandes estrondos no mundo afora, mas isso aconteceu na nossa vida, na nossa família, né? As minhas filhas logo em seguida também vieram. Eu fiquei muito tempo sozinha, né? Eu ia aos encontros em Florianópolis com o grupo de Criciúma, né? Eles me deram esse suporte, e aos poucos elas foram vindo comigo. Veio uma, veio outra, e daí veio o meu esposo, né? E hoje a família, graças ao Senhor, né? Somos todos de Cristo, né? E estamos nos fortalecendo a cada dia mais. Esse seminário, ele foi grandioso, né? A gente está saindo daqui, assim, com um espírito renovado cada vez mais, né? Muito forte, foram muito fortes as palavras. E nós trouxemos a nossa menina também, a nossa adolescente, porque é um período, assim, que o mundo está oferecendo muitas coisas
a eles, né? E eu assim, não, eu não posso privar minha filha de receber essa bênção maravilhosa que a gente recebe cada vez que vai à cachoeira. E eu também lembrei de um relato aqui que eu gostaria de falar para os irmãos. Quando meu marido estava nessa resistência e a gente queria muito vir à cachoeira, né? Nos encontros, aquele que tem o mundial, né? E ele disse, mas eu vou, mas só se eu for de carro. Não quero ir de ônibus. Tá, então vamos de carro, né? Aí nós viemos. O pessoal lá de Criciúma, ali da região, vieram de ônibus e não, então nós vamos de carro. Só que nós chegamos em Porto Alegre e a gente pegou o caminho errado e a gente não achou mais cachoeira. Nós não achamos mais. E assim, me deu um desespero, assim, porque... e nós voltamos para casa. A gente voltou. Chegamos a Porto Alegre, andamos e não achamos mais o caminho. Na época não tinha um GPS, eu não lembro muito bem, ou não funcionou, talvez a internet não nos permitiu estarmos aqui. Então nós voltamos e eu lembro que eu abri assim o encontro em casa e eu chorava assim, aquele pranto, e eu lembro que o irmão Anderson e a irmã Amanda estavam cantando um louvor, né? E eu chorava assim, era para eu estar lá. E eu sentia assim que Deus me mostrou que se não houver assim essa consagração, a força e da oração em cada passo que eu desse, eu senti que aquilo foi muito para mim. Eu perderia a bênção. E para mim, cachoeira naquele momento é como se eu estivesse perdendo a minha salvação. É como se eu estivesse perdendo a cidade e Jerusalém que o Senhor está preparando para cada um de nós. Então, cada vez que tem um encontro aqui, a gente sente a mesma coisa. A gente vem pela estrada, a gente vem orando, a gente vem louvando ao Senhor pela alegria de estar aqui nessa cidade, né? E assim, é maravilhoso, e se Deus permitir mais alguns encontros, porque foi falado também no seminário, né? Não sabemos se teremos mais esses encontros, mas vamos orar, vamos pedir para que Deus permita. E se não for assim, mas que tudo que Ele fez até agora entre nos nossos corações, na nossa vida, né? E traga essa transformação verdadeira no nosso caráter, na nossa existência. Amém? Sabe que tem aquela palavra que diz, né? E não desperteis até que este o queira, né? Então Deus, Ele aguarda, Ele vai investindo e Ele nunca desiste. Ele sempre coloca várias oportunidades, né? Para que a gente possa, como uma semente, né? Vai regando, vai limpando a terra até aquilo frutificar. E às vezes parece no nosso coração que há momentos que a gente tem aquela resistência, né? Que a gente fica ali, não consegue tocar, mas de repente, algo que a gente não sabe explicar, de repente aquilo brota, né? Aquela força de querer Deus, aquela decisão interna que mesmo diante das dificuldades, deseja pelo Senhor, né? Deseja estar com Ele, e aquilo acho que move a mão de Deus para intervir e fazer alguma coisa por nós, né? E romper essa casca que a gente tem, né, do velho homem, do racional, das coisas que a gente pensa, né, para fluir realmente, né, a vontade do Senhor. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco para ouvirmos aqui e sermos edificados através do testemunho. Em nome de Jesus. Janela do Céu.